Graças a Deus, boa tarde, vocês me ouvem? Bom, chegamos então no Salmo de número 11, hoje de 11 a 20. Salmos aqui, livro de Salmos, né? Um livro de poemas, um livro de canções ou até mesmo orações de diferentes escritos, né? Em diferentes, ou que narram diferentes períodos da história do povo de Israel. E esses salmos, eles propriamente não são canções, não eram hinos, vamos dizer assim. Eles eram também entoados no templo, né, pelos coros do templo, por isso que em algumas versões vai dizer coro, que era entoado então como uma proclamação, uma canção. Mas nem todos eles, alguns outros, algumas orações. E depois do período babilônico, do exílio na Babilônia, esses salmos eles foram organizados no livro de Salmos. Até então não eram organizados, mas eram citados. Depois, então, do exílio babilônico foram organizados. E aí a maior parte deles é de Davi, né? Então, tem 73 salmos de Davi. Tem um salmo de Moisés, um salmo de Salomão, tem de Asaf, 12 salmos de Asaf, então eram os cantores também. Tem os filhos de Corá, tem 11 salmos dos filhos de Corá. E inicialmente, no número 1 e 2, salmo de número 1 e 2, diz respeito a Torá, né? Porque ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes meditam na lei do Senhor. Que lei é essa? Lei Torá, Pentateuco. O Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando a gente olha a construção aqui, a gente não vai fazer uma leitura estrutural de Salmos, mas quando a gente olha a estrutura de Salmos é dividido em 5 grandes grupos. Assim como o Pentateuco, ou seja, Penta 5, são 5 livros. Então, os Salmos é uma reedição da Torá. É uma nova Torá, só que através de uma oração agora. Capítulo 1 fala sobre a bem-aventurança para aqueles que leem a Torá. Pastor, tá mudo o microfone? Sim, vamos, pastor. Foi agora que mutou, né? Sim, foi bem agora. bem. Ok, grato. O que acontece? Se a gente olha os cinco últimos salmos, né, o 146, 147, 158, 159, 150, no final de cada um deles diz aleluia. Todos eles, a gente pode meditar um pouco mais depois, mas eles vão apontar para o nome de Deus, Yahvé. Então você vai ver que em vários momentos aparece então o Pentateuco, 5 grandes grupos e o nome de Deus, Yahvé. Os Salmos é uma reedição através de oração do Pentateuco. A gente precisa entender que Deus havia ensinado o povo a respeito do seu caráter através da sua lei. Mas Deus, em vários momentos da história, está aproximando a relação através do louvor e da oração.
Deus desejava relacionar com esse homem. Portanto, o livro de Salmos, esse livro tão poético que fala da bondade de Deus, fala da justiça de Deus, fala também em momentos de angústia, por exemplo, um clamor, em momentos de conflitos, apresentando Deus como o Redentor e com uma mensagem de esperança. Salmos aparece todo momento, aparece uma mensagem de esperança de um Deus que possa salvar esse povo de momentos de dor, de conflito, de exílio. O Salmo de número 2 apresenta, então, uma esperança profética, que é o reinado do ungido de Deus, né? Fala no número 2, Salmo número 2, é uma reflexão sobre o rei messiânico, a esperança que apareça um rei messiânico, né? Então, assim, enquanto o resumo de Salmos enquanto nós vamos orando e adorando o Senhor e relacionando com o Senhor, nós temos a esperança que um dia o rei messiânico, profetizado lá em 2 Samuel capítulo 7, o ungido do Senhor, um dia ele virá, estabelecerá o seu trono. Então o livro de Salmos aqui é uma reedição, de forma mais poética e romântica, do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então agora chamando o homem, Deus chamando seu povo para uma relação mais profunda de contemplação de quem ele é. E a partir agora desse louvor, dessa canção, desse poema, dessas reflexões, há uma esperança de que esse rei, de quem tanto se louva, de quem tanto se fala e que tanto se espera, um dia ele virá para estabelecer o seu trono de forma definitiva aqui na Terra. Salmo de número 1, Salmo de número 2. Então é o resumo, mais ou menos, do que vai acontecer aqui durante todo o livro de Salmos. Salmos, a gente pode falar um pouco mais à frente, mas a gente vai começar no primeiro grande grupo desses poemas, né? Mas o Salmos, então, ele vai se dividir em 5 livros. E o livro 1, ele seleciona, ele absorve aí do capítulo 3 ao capítulo 40, do número 3, Salmo de número 3 ao número 41. Tá? É o primeiro grupo, é o livro 1 de Salmos. Então, Salmos, 5 livros. O primeiro grupo de Salmos, o primeiro livro dentro dos Salmos, é aqui do Salmo de número 3 ao Salmo de número 41. Estou tentando dar essa ênfase aqui, porque a gente sempre fala capítulo, né? Mas Salmos não são capítulos. Salmos são números e não são versículos. Salmos tem versos. Ok? Então, nós acompanhamos ontem, então, essa mensagem de esperança no número 2 de Salmos, Salmo de número 2, e essa contemplação, a bem-aventurança que vem sobre aqueles que contemplam a Torá, Pentateuco, que meditam nela de dia e de noite, são bem-aventurados. A bênção de Deus recai sobre aqueles que meditam nele. Ok? Então, chegamos aqui no número 11, Salmo de número 11, novamente um Salmo de Davi. Eu vou acompanhar aqui Salmos, porque ele é poético, né? Então eu vou acompanhar quero acompanhá-los. Eu quero acompanhar aqui na versão
na versão mensagem. Ok. Eu vou ler aqui na versão a mensagem, porque a versão a mensagem aqui é uma mensagem mais... ela é uma linguagem mais usual, vamos dizer assim. E aí, às vezes, usam expressões mais atualizadas que são mais fáceis de compreensão. Sempre lembrando que a gente usa para estudar, a gente sempre usa a RA, a RC, a Corrigida Fiel, as versões da Bíblia, né? Mas para leitura aqui, para nós degustarmos os Salmos, eu vou acompanhar na versão a mensagem aqui. Em alguns momentos existem algumas expressões muito conhecidas de todos nós, eu volto para a versão ARA, ou até NVI, tá bom? Nova Versão Internacional, ou Almeida Revista e Atualizado, ok? Salmo de número 11 diz assim: para salvar a pele, já saí correndo diretamente para os braços do Senhor. Por que então eu deveria atendê-los quando vocês dizem: corra para as montanhas, os arcos da maldade estão empunhados, flechas perversas estão apontadas ao abrigo da escuridão contra todos os corações abertos a Deus. O país virou um caos, gente honesta não tem nenhuma chance, mas o Eterno não se mudou para as montanhas. Seu endereço santo permanece o mesmo. Ele está no comando, como sempre. Seus olhos a tudo observam. Suas pálpebras não piscam ao examinar os rebeldes descendentes de Adão, por dentro e por fora, sem perder um detalhe. Ele testa tanto os bons quanto os maus, e se alguém trapaceia, ele fica irado. Se for reprovado, você está perdido. Perdido debaixo de uma chuva de pedras incandescentes. Bebendo num cantil que só contém o ar quente do deserto. O negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar as linhas tortas. É nos endireitar. E uma vez em pé, poderemos olhar para ele, olho no olho. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Na continuidade aqui, no número 12, Salmo de Davi também, ele diz assim: o auxílio agora contra a falsidade. Rápido, Senhor, preciso da tua ajuda. A última pessoa decente acaba de cair. Todos os amigos de confiança se foram. Todos se esmeram em mentir. As mentiras deslizam nos seus lábios escorregadios, falam com a língua de serpente. Corta os lábios deles, arranca aquelas línguas arrogantes. Cansei de ouvir. Podemos convencer qualquer um de qualquer coisa. Nossos lábios controlam o mundo. Nos barracos dos pobres, nas ruas escuras, onde gemem os desabrigados, Deus diz: basta, estou a caminho para curar a dor do coração dos abatidos. As palavras de Deus são puras, pura prata, refinada 7 vezes no seu forno de palavras. São puras na terra e no céu. Ó Deus, salva-nos das mentiras deles, dos perversos que nos espreitam com mentiras, dos perversos que colecionam honrarias por suas maravilhosas mentiras. Até quando, Senhor? Tu me ignoraste por muito tempo. Por muito tempo eu só conseguia ver tua nuca. Por muito tempo carreguei esse enorme fardo de problemas. Vivia com o estômago doendo. Por muito tempo meus arrogantes inimigos me olhavam do alto e da sua soberba. Dá uma olhada, uma boa olhada em mim, ó Eterno, meu Deus. Quero olhar a vida de frente, para que nenhum inimigo tire vantagem de mim, ou dê risada quando eu cair de cara no chão. Eu me atirei em teus braços e celebro teu resgate.
Canto com todas as minhas forças, depois de tantas orações respondidas. Continuação 14, então. Salmo também de Davi. Agora eu vou ler na versão RA. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha só, esse salmo aqui de Davi, ele trata a respeito da corrupção. Né? Você vai ver em algumas versões aí tratando da corrupção do pecador e a sua redenção. Então olha o que ele diz. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Ou seja, o insensato despreza, né? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. E do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Lembra quando Paulo escreve aos romanos, dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? Com base no que Paulo fala? A gente precisa entender que os judeus, quando Jesus aparece e esses seguidores de Jesus, do Cristo, testemunhas, né, do Cristo, depois eles escrevem o Novo Testamento, várias testemunhas oculares da vida de Jesus. E outros, então, por meio de revelação também, mas você vai ver que eles são fidedignos ao quê? À Torá, ou aos escritos judaicos. O que Paulo fala? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que Paulo está citando? O que a gente acabou de ler. Verso 3 do Salmo 14. Todos se extraviaram e justamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Entendeu? Então sempre tudo é fidedigno à palavra. Tem muitos pregadores que, ou muita gente, né? Eles usam mais interpretações pessoais do que propriamente a palavra. A gente é guardião da palavra. Está escrito. Jesus, ele confronta Satanás com o quê? Com a palavra. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Né? Então, sempre é como está escrito. Então, aqui é Davi, Salmo de Davi, e Davi falando: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem e não há nenhum sequer. E outra coisa, muitos salmos também é citação da Torá. Citação da lei. Certo? Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? E não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Olha só a mensagem de redenção. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. É salvação para quê? Bom, para quem está perdido, porque ele diz no verso 3 que todos se perderam, se corromperam, e não há quem faça o bem. O insensato diz no seu coração: não há Deus, corrompe e pratica abominação. Já não há quem faça o bem. Aí no verso 7 ele diz: tomara de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurará a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado.
Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. 16. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a porção da minha herança. Tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Davi está dizendo aqui, Senhor, é tu que garante o meu futuro. É isso que ele está dizendo. Herança, porção da minha herança. Herança é coisa para o futuro, não é? Ele está dizendo, é o Senhor que garante o meu futuro. Caem as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. É muito linda a minha herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude da alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração. 17, né? Que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração. De noite me visitas. Prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, os inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deixar por terra. Parecem como um leão, ávido por sua presa, ou leãozinho, que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma, com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Agora, o 18 fala a respeito, você viu aqui que o 17 ele fala sobre um pedido de proteção. É Davi em momento de desespero, ele está orando e pedindo proteção. Deus, ele está dizendo, Deus, você percebe que os inimigos eles estão como leão ávido por sua presa. Os meus inimigos estão assim atrás de mim. Então, Davi em momentos de desespero, e isso é importante, né? Você saber que essas orações, essas contemplações aqui, em momentos de angústia, leia salmos. Eu acredito que ao menos um salmo por dia a gente tinha que ler em todo o devocional. Você faz o seu devocional pessoal, né? Vai lá, passa
pelo livro de Salmos aqui, e você vai ver o tempo inteiro, né? Contemplações, súplicas, essa oração sincera de Davi aqui, dizendo: olha, levanta-te, Senhor, defronta os meus inimigos e arrasa-os, livra o ímpio, do ímpio a minha alma com a tua espada. Olha só, Davi está pedindo livramento. Jesus, na sua oração, pede: livra-me do mal, né? Na oração de Jesus. Então, assim, você deve pedir livramento para a sua vida. Seja numa viagem que a gente vai fazer, Senhor, livra, né, do acidente, livra, ó Deus, de um carro desgovernado, livra do ímpio, livra-nos da língua falaciosa, mentirosa, do engano, do tropeço, livra, ó Deus, de um negócio mal formado, livra-nos. É o Senhor que nos livra, pedindo proteção ao Senhor. E aí, agora, no Salmo de número 18, Davi aqui escreve esse salmo no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ou seja, após, você viu no 17 aqui, uma súplica pela proteção divina, e no 18, então, quando ele foi livrado de Saul. Aí ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a minha força da minha salvação, o meu baluarte. Você viu? Você entende o tanto que você consegue orar, desenvolver uma oração meditando nisso? Eu te amo, Senhor. Aí você é grato. Senhor, eu quero ser grato. Quero te falar que eu te amo. Pois o Senhor é minha rocha, meu lugar inabalável. Ser uma cidade murada, que me protege, me guarda, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, e eu refugio no Senhor. Tu és o meu escudo, tu és que me protege, que me livra, tu és a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu descanso. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram as tramas da morte, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Isso é lindo, né? Verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Deixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas espessas, nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas flamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasa de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Olha, aqui tem a descrição, né, de uma grande tempestade. Acho que no dia que, um dos dias então que Saul coloca o seu exército aí atrás de Davi, provavelmente deu uma grande tempestade, e isso fez com que Saul parasse a missão. Aí agora Davi está dizendo: Senhor, na minha angústia eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e o Senhor do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque o Senhor se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Das trevas ele fez um manto,
do resplendor que diante dele havia, e densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu, verso 15, então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Era a lei, né? Aí a justiça aqui é do mérito. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes. Não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça. 24. Conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abate. Interessante isso, né? Deus se faz... Olha o que Davi está dizendo. Deus se faz puro para com o puro. E com um perverso, inflexível. Sabe, às vezes a gente acha, a gente tem essa questão de bem Laodiceia, né, de achar que todo mundo é igual ou que a gente deve ser tratado igual a todo mundo. E você vai perceber que para algumas pessoas existe uma palavra mais mansa e para outras pessoas uma palavra mais dura. E aí parece que há uma dicotomia, parece que é ambíguo essa forma de tratar. Não, mas não pode ser. Tu viu que tem acepção de pessoas, porque uns são palavras leves e brandas, outros são palavras duras. Aí Davi está dizendo, olha, com o puro, ele se mostra puro. Com o benigno, ele se mostra benigno. Com o inocente, ele é inocente. Mas com o perverso, ele é inflexível. Você percebe? É Deus. Deus é injusto? Você acha que Deus é injusto? Não é, né? Pois é, mas como que Deus trata diferente? Porque é o coração. Depende do coração. É benigno? É com benignidade. É maldade? Ele é inflexível. O perverso, o obstinado, o orgulhoso, ele é inflexível. Não tem muito limite. Mas é tão paciente. Você percebe que Jesus, ele era paciente com os pecadores. E ele era inflexível com os religiosos. Está percebendo? Porque os religiosos cheios de maldade no seu coração. Os pecadores, eles vinham de forma humilde, reconhecendo que precisavam de um Salvador. Então, com o puro, te mostras puro. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, o meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, e com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram como um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A direita me susteve, e da tua clemência
me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos do caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado fim deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que levantaram-se contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então reduzi a pó ao léu do vento. Lancei-os fora como lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. E os estrangeiros se mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores a teu nome. É ele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Agora Davi exalta a excelência da criação e a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Espera aí. Os céus proclamam a glória de Deus. Não tem como. O homem precisa ser obstinado para não reconhecer que Deus existe e que esse universo foi criado pelas mãos de um ser supremo. Não tem como. Davi está dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e as obras e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, aleluia, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse 19:7 aqui é um salmo, é um verso, né? Um salmo conhecido, né? A lei do Senhor é perfeita. E em outras versões vai dizer refrigera a alma ou restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O simples irmãozinho pode ser dotado de sabedoria, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Falamos sobre isso ontem, né? O mundo não tem discernimento das coisas. O mundo não tem direção, não tem fundamento, não tem base, não tem parâmetro para tomada de decisões. Mas a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e é testemunho fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa.
Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor te responda no dia da tribulação. Então, oração agora a favor do rei. O Senhor te responda no dia da tua tribulação. O nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. O teu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros. Linda essa sentença aqui também. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam no dinheiro, outros confiam na força da sua influência, outros confiam em si. Sempre essa força humana, né? Jeito humano. Uns confiam no plano de saúde, outros confiam nos parentes que têm, outros confiam no cartão de crédito com limite bom. Tudo isso é tolice. Davi diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Só que nós, porém, confiamos e nos gloriamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém, Senhor Jesus. Nós celebramos o Senhor porque nós confiamos unicamente no Senhor. E caso, ó Deus, tenhamos essa tentação, porque herdamos essa confiança naquilo que é natural, em carros e cavalos, isso é tudo que é força natural. Tudo que é objeto de resolução natural. Guarda o nosso coração, ó Deus, e nos ensina a confiar e depender e descansar no Senhor. Um lugar tão desafiador para nós estarmos nos teus braços muitas vezes. Mas ensina-nos a descansar nas suas promessas e saber que nada foge, nada está longe, nada está distante das tuas mãos. O Senhor controla e governa o mundo com justiça. O Senhor observa os caminhos da impiedade. Os teus olhos não estão distantes do perverso, que o Senhor os puna e os coloca limites. O Senhor também está com seus olhos fixos sobre nós, sobre a nossa casa e sobre o nosso futuro também. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a porção da nossa herança. O Senhor é a garantia do nosso futuro. Não, a garantia do nosso futuro não é o pé de meia. Não, a garantia do nosso futuro não está em uma boa escola que estudemos, embora não seja nem um pouco ruim isso. Só que nós não confiamos, ó Deus, que os nossos filhos, eles serão bem-sucedidos porque estudaram em uma boa escola. Não há garantia nenhuma disso. Não é porque eles tiveram uma educação de qualidade que eles serão benignos e puros de coração. Não é porque temos um bom plano de saúde que isso é capaz de livrar da doença ou curar todas as doenças no dia da enfermidade. Ensina-nos, ó Deus, a sermos uma família que contempla a tua bondade e descansa no Senhor. O nosso futuro, a nossa herança, o Senhor é a porção da nossa herança. Os nossos filhos, eles serão guardados
porque o Senhor é a porção da nossa herança. Porque o Senhor já viu e já está lá no nosso futuro. É o Senhor que vai guardá-los, o Senhor que vai direcioná-los. É o teu Espírito, é a bondade do teu Espírito que vai convencê-los. Não somos nem nós, a gente ensina. Mas é o Senhor que convence. A gente fala, mas é o Senhor que interpreta. Livra-nos, ó Deus, de achar que precisamos cavar poços para ter garantia que não vai faltar água durante a vida. Leva-nos a contemplar que o Senhor, faça-nos discernir que o Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte, porção da nossa herança, o nosso baluarte, o Deus da nossa salvação, o nosso rochedo. É o lugar que nos tornamos inabaláveis, mesmo em meio a desconfianças, mesmo em dias de incertezas, em temporadas de conflitos. Guarde o nosso coração e faça-nos perceber que o Senhor é a porção da nossa herança. É o Senhor que nos livra dos laços da impiedade, da mão impetuosa, do coração intempestivo. Senhor Jesus, nós descansamos no Senhor. Ensina-nos a descansar no Senhor. Ensina-nos. Somos treinados a buscar resoluções naturais para ter garantia para o futuro. Por isso que muitos de nós trabalham a morrer para não precisar depender do Senhor. Não, Deus. Ser indiferente, ser displicente, viver no ócio? Não, claro que não, está errado. Não é que não é para nós trabalharmos. Somente para nós não depositarmos a nossa confiança no trabalho, porque tem muitos que trabalham muito, mas no fim da vida não tem nada. Eles pagam os melhores colégios e não tem nada de errado nisso. Mas o problema é que confiam nisso. E os seus filhos se perdem no caminho. A educação não resolve um problema de coração. O dinheiro não compra a integridade. E o máximo que consegue é estabelecer relações leais. Mas só por meio do teu Espírito nós encontramos um lugar de fidelidade. Leva-nos, ó Deus, a descansarmos em Ti e nos deleitarmos na Tua bondade. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. A Tua lei é perfeita e restaura a nossa alma. A Tua lei, a Tua palavra, o Teu Espírito é perfeito e restaura a nossa alma. Estava tão bagunçada, tão adoecida. O Senhor restaurou a nossa alma. Recompôs o nosso coração, nos deu esperança. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria às pessoas simples. Os teus preceitos são retos e alegram o coração. O teu mandamento é puro e é revelação para nós, ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro.
depurado. São mais doces do que o mel e o destilar de favos. Senhor, nós desejamos os teus preceitos. Eles iluminam os nossos olhos. Isso é revelação. Nós queremos mais e mais, Deus. Ter os nossos olhos iluminados. Percepções aguçadas. Revelação. Como é lindo, Deus, revelação. Por trás da letra, o Espírito. Deus, Espírito de sabedoria e revelação. Os nossos olhos, como luzeiros, a gente olha e luz, onde a gente chega, clareia. Uma palavra estabelecida, vem a luz. Nós estamos percebendo, Senhor Jesus, está saindo a luz sobre as nossas vidas. Nossos caminhos, eles estão sendo postos em linhas retas, pois os teus preceitos, os teus juízos são retos. O teu sim é sim, e o teu não é não. E nada em ti procede do maligno. Contemplamos o Senhor e descansamos, pois o Senhor é o nosso refúgio. Quando estamos aflitos, choramos diante do Senhor, pois o Senhor é o nosso consolo. O lugar que alcançamos proteção é do Senhor. Às vezes é o mesmo quarto, lá na nossa casa, mas naquele lugar, deitados, abraçados em nosso travesseiro, chorando diante do Senhor. E lá encontramos refúgio, consolo, descanso, segurança, renovação, revelação, sabedoria, discernimento, confiança. Nos sentimos amados pelo Senhor. Os teus preceitos são justos, são retos. Tua palavra não faz volta. Somos gratos pela tua bondade, pela tua justiça. Somos gratos, ó Deus, porque tu alargou o nosso caminho de entendimento. É o Senhor que sonda o nosso coração. E remove toda e qualquer iniquidade. Torna-nos puros. A tua palavra está nos purificando. A tua palavra está purificando a nossa mente, que foi treinada, desenvolvida para ser maldosa, cheia de impureza e malícia. Mas o Senhor sonda o nosso coração e depura, como o ourives depura o ouro. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Já não somos mais os mesmos. Somos afetados por benignidade, os frutos do teu Espírito. Amor, a temperança, a paciência, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a benignidade. Somos gratos, pois o Senhor está refinando o nosso coração, a nossa mente, nos tornando mais parecidos com o Senhor. Nossos olhos estão mais iluminados. A nossa mente está mais refinada. E o nosso coração está mais puro do que antes. Tudo por conta da tua palavra. E nela queremos meditar dia e noite. Temos a convicção que somos bem-aventurados. Nós oramos e te agradecemos pela tua palavra que nos inspira, nos limpa, move-nos e remove tudo aquilo que pode comprometer no nosso caminho.
Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, querido irmão. Viu como fica fácil orar? Às vezes você diz, eu queria aprender a orar, ore salmos. Está tudo aqui. É o Pentateuco de novo. Está tudo aqui. Aí você contempla o Senhor, você recebe, percebe o Senhor movendo coisas dentro de você, alinhando seu coração e tornando você mais puro. Amém? Uma boa tarde para você, uma ótima semana que já iniciou, né? Aos solteiros, aos casados e aos recém-casados. Eu sei que você já voltou para a vida normal, né? Mas tem gente que está no Éden. Parabéns aí, Ali e Mel, recém-casados. Desfrutem aí da promessa do Senhor e daqueles que são fiéis à sua palavra. E é muito melhor, tudo tem um sabor diferente quando a gente sabe esperar. É uma outra glória. Você sabe, quando a gente está farto, chega, às vezes a gente come tanta coisa antes, né, uma refeição, e aí chega na hora da refeição principal, a gente não tem mais fome. É igual essas pizzarias aí que tem, eles oferecem um buffet, é a pizzaria, você foi para comer a pizza. Mas aí você come tanta coisa no buffet, aí tem batatinha frita, batata, 3 pila o quilo, aí você se entope de batata. Aí chega na hora para comer a pizza de camarão, você não tem mais fome. Aí você comeu batata e gordura. E aí o sabor da pizza você não consegue descobrir. Porque você antecipou os tempos. Mas é diferente quando você diz assim, vai lá, pega uma coisinha ou outra só. Você começa a contemplar, mas diz, não, eu vou esperar o momento certo. O sabor é totalmente diferente. Bem-aventurados são aqueles que sabem aguardar os tempos do Senhor. Pois há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de guerra e um tempo de paz. Há um tempo de odiar e um tempo de amar. Há um tempo de ser solteiro e há um tempo de casar. E vocês respeitaram os tempos e hoje podem desfrutar de uma glória, de um sabor, que ele é mais intenso, ele é mais puro, ele é mais surpreendente. Durante a jornada terão seus desafios. Pastor, mas qual é a diferença? A gente não vai ter os mesmos desafios que o ímpio tem? Vai. Só que tem uma diferença. É melhor começar bem do que ter que suportar a vida inteira. Essa é a diferença. Aqueles que não começam bem, muitas vezes têm que suportar a vida inteira. Eles não começaram bem porque eles anteciparam os tempos. Eles não começam bem porque nascem a partir dos privilégios e não das responsabilidades. Eles não começam bem porque eles não nascem de amor e de obras. Eles nascem de contemplação de contornos e formas. Eles não começam bem porque eles olham e definem o cônjuge pela capacidade de prazer que ele pode dar e não a realidade da vocação, do chamado, plano, da missão de um casal, que é gerar. E às vezes essa pode ser uma dor pela vida inteira. Eles nasceram da carne, mas não do espírito. E hoje vocês podem desfrutar disso, né? Assim como tantos outros. E sempre lembrando, né? A gente sempre lembra que é muita bondade de Deus. Todos nós estávamos perdidos, e a graça de Deus, agora os preceitos do Senhor estão nos alinhando, nos ensinando
como relacionar. Quantos de nós aqui está aprendendo agora como relacionar, como tratar uma mulher? Quando olha para uma mulher, define a sua beleza pelos seus contornos ou pela sua capacidade de gerar? A relação é definida dessa forma, pela responsabilidade de cumprir a vocação de uma família, né? Então, muitos de nós aqui inspirados por esse casamento, os casamentos que têm acontecido entre nós têm sido cheios de glória, né? De bondade de Deus, porque carrega uma história. Nem todos os casamentos carregam uma glória. Existem cerimônias que no máximo que chegam é a contemplação da letra. Mas tem outras que flui a virtude do Espírito. E muitos podemos nos alegrar com vocês, muitos de nós nos alegramos com vocês, né? E para todos os outros, tantos de nós, nossos filhos, né? E muitos outros que estão na sequência aí, né? Isso serve de testemunho, né? De que aguardar, esperar. A gente acha muitas vezes, isso que eu fico incomodado às vezes, porque as pessoas acham que Deus é contra alguma coisa. Não é sobre ser contra, é a favor de outra coisa. Ah, vocês são contra o sexo antes do casamento. Não, nós somos a favor da glória quando tiver. Porque não adianta fazer sem glória, meu Deus do céu. Entendeu? Acho que é sobre isso. Acho que é sobre não fazer algo. Não é sobre a glória que tem depois. É a glória do testemunho. A glória das percepções antes, para não virar engodo depois. Essa é a glória. A glória da virtude da fidelidade e não no limite da lealdade. A glória de desenvolver uma relação em que os papéis são bem definidos, para não fazer da esposa uma mãe e nem do esposo um filho. É isso. As glórias de um casamento, as glórias de uma aliança. Então, que o Senhor, vocês já são bem-aventurados, benditos, e para todos os demais, os preceitos do Senhor. Quando você constrói no Senhor, e constrói, não é a liturgia de avisar, é construir, é buscar, é chorar no Senhor, né? Respeitar os tempos, definir uma identidade no Senhor, para não ser definido pelo outro, pelo dia que o outro não tiver mais contemplando ou celebrando, a identidade se desfaz, porque estava firmada pelo outro. No máximo, é a relação leal, mas em Deus é uma relação fiel. Amém? Então, parabéns por esse casamento e que o Senhor cada vez mais levante casais dentre nós, sinceros, puros de coração, e que carregam uma glória e um testemunho para essa geração tão caída, tão perversa, tão deturpada. E que cada casamento seja uma manifestação redentiva de famílias e uma esperança. Essa é a vingança da cruz. Quando a cruz toca, ela aproxima. Quando a cruz toca, ela redime. Quando a cruz toca, ela deixa alegre, contente, feliz, mesmo sem ter plantado algo. A gente, pais, parentes, colhem o que não plantaram, né? A cruz faz isso. Tem uma glória que muitos não plantaram, não regaram. Quando a cruz toca, a nossa história faz isso. E deixa eles orgulhosos, felizes. É o meu menino, é a minha menina. Esse é o poder da cruz. Nenhum dinheiro pode dar isso. Nada pode dar glória.
Nada. Só a cruz. Amém? Só o Evangelho pode fazer isso. Nada pode comprar a glória. Nem o melhor som, nem as melhores flores, nem o melhor lugar, nem o melhor buffet, nem a melhor comida. Nada, nada, nada. Embora tudo isso seja bom e seja necessário. Um salmãozinho com camarão maravilhoso. Nós nunca desprezaremos, pode nos convidar. Mas esse sabor o ímpio também experimenta. Mas a glória só os justos podem experimentar. Amém. Boa tarde para você. Graça e paz. Pai. Tchau, pai. Tchau, sua linda.